Olá, eu sou Manuela Roque Ferreira, atualmente aluna do terceiro ano do curso de jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Paraná, a UEPG, e hoje venho em nome de toda a turma T34 a apresentar o produto que desenvolvemos enquanto estudantes do segundo ano do curso, o jornal laboratorial Foca Livre. Para isso, utilizarei uma apresentação de slides de PowerPoint com o intuito de ilustrar a minha fala. O jornal laboratorial Foca Livre é uma produção das turmas A, B e C do segundo ano do curso de jornalismo da UEPG. O jornal é originado a partir das matérias de produção e edição de textos jornalísticos 2, mais conhecida como PETJ 2, e Núcleo de Redação Integrada 1, mais conhecida como NRI1. Cito aqui então estas nomenclaturas, pois pretendo utilizá-las ao longo deste vídeo. Estas são duas disciplinas práticas e anuais que compõem a carga horária do segundo ano do curso de bacharelado em jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa. A matéria de NRI1 é responsável pela produção, fechamento, divulgação e distribuição e também pós-produção do jornal laboratorial Foca Livre, trabalhando em continuidade com a matéria de PETJ2, responsável pela produção de textos do jornal. São nestas aulas que ocorre a apuração, produção, edição, diagramação e publicação do jornal Foca Livre, o que inclui também a distribuição do material em suporte online e presencial, divulgação do mesmo e interatividade com o público consumidor. O jornal laboratorial Foca Livre é originalmente um produto impresso, porém, em decorrência da pandemia da Covid-19, as edições que seriam publicadas em 2020 foram adiadas e posteriormente retomadas suas atividades em 2021 com um trabalho feito totalmente de forma remota. Tradicionalmente são produzidas 8 edições anuais com 2.000 exemplares por edição e distribuídos gratuitamente para a população da cidade. Contudo, a turma da T34 desenvolveu apenas 2 edições, em decorrência do isolamento social atrelado à suspensão das atividades da universidade, o que provocou um atraso no calendário do ano letivo e a decisão de produção de apenas 2 edições anuais. A respeito das matérias publicadas pelo Foca Livre, destaco que as produções possuem relevância social para a nossa cidade de Ponta Grossa, principalmente por cobrir pautas políticas, sociais, da saúde, da cultura e da economia de forma cidadã, sendo este o diferencial do jornal em relação à grande mídia local, pautada pela instantaneidade. Os assuntos de âmbito nacional também são pautados no Foca Livre, com foco em enquadramentos voltados para o âmbito local. Sobre o público-alvo do Foca Livre, os principais consumidores são estudantes, professores, servidores da UEPG e o público geral da cidade. O projeto editorial do jornal leva em consideração estes públicos. Por isso, o jornal também tem foco em produzir materiais específicos para a universidade, como posteriormente veremos uma editoria destinada apenas à UEPG, e para as demandas do município, que também temos editorias dedicadas a pautas específicas da cidade de Ponta Grossa. A respeito da equipe do jornal laboratorial Foca Livre, ela é composta pelos 16 alunos matriculados nas matérias práticas A, B e C de produção e edição de textos jornalísticos 2 e Núcleo de Redação Integrada 1. Estas são 2 disciplinas práticas e anuais ministradas respectivamente pelo professor Kevin William Cossar Furtado e pelos professores Fernanda Cavassana e Rafael Kondlas. Como o jornal Foca Livre em 2021 foi produzido em apenas 2 edições, estudantes e professores chegaram em um acordo de que para que todos pudessem passar pelo maior número de funções possíveis da produção do jornal, fosse estabelecido um esquema de rodízio, para que cada aluno pudesse ter a experiência de cada uma das funções. São elas editor-chefe, editor de textos, editor de imagem e diagramador. Todos os alunos passaram também obrigatoriamente pela função de repórteres, para produzir os materiais que integraram as 2 edições. Sobre a produção do Foca Livre, como já dito anteriormente, a ideia inicial era de realizar a produção das 8 edições anuais, com uma média de 16 páginas por edição. Entretanto, as implicações da pandemia e o atraso do ano letivo implicaram na decisão conjunta da turma de realizar apenas 2 edições anuais. Essa produção ocorreu entre os meses de fevereiro a abril de 2021, com a retomada efetiva das disciplinas práticas de PETJ2 e NRI1. Deste modo, as 2 edições do Foca Livre produzidas em 2021 foram sistematizadas da seguinte forma. A edição número 216 de março de 2021 conta com 12 páginas. Já a edição número 217 de abril de 2021 conta com 16 páginas. O material do jornal é distribuído em editorias, definidas em uma reunião inicial feita pelos estudantes para criar a estrutura que o jornal seguirá até o final.
As editorias escolhidas pelos estudantes da T34 para o Jornal Laboratorial Foca Livre de 2021 foram Opinião, Política, Economia, Cidade, Especial, Entrevista, Cultura e Ensaio. Cada editoria também possui selos correspondentes ao conteúdo das matérias publicadas pelos estudantes. Já a capa do Foca Livre é composta por 8 chamadas, contendo o nome da editoria específica, a cor respectiva, a página em que ela está disponível no jornal e uma frase que resume o conteúdo da matéria. Além disso, a capa do jornal também é composta por 2 fotografias, uma que ilustra uma das 8 chamadas em questão e uma que ilustra a manchete principal da capa. É possível observar ao lado a formatação das capas das edições 216 e 217 do Foca Livre. Um destaque importante do jornal é a logo do Foca Livre. O design da logo é uma decisão editorial alterada todos os anos pela turma responsável pelo produto. Em 2021, os estudantes optaram por trazer uma linha embaixo do livre do Foca Livre, que muda de cor de edição para edição, de acordo com datas ou fatos marcantes que marcaram o mês da publicação, acompanhado de um breve texto na página 2 que explica o porquê da escolha editorial da cor em questão. Nas edições 216 e 217, a escolha da linha em cor preta demonstra luto a todos aqueles que perderam a vida em decorrência da Covid-19. Ainda falando do processo de produção do jornal Foca Livre, destaco que o início das atividades ocorreu em fevereiro de 2020 e o final delas se deu em abril de 2021. Em fevereiro de 2020 que foram iniciadas as matérias práticas de PET-J2 e NRI1. Neste mesmo período foi definido o projeto gráfico do jornal, em parceria com a disciplina teórica e semestral de Design em Jornalismo. Em março de 2020, as atividades de toda a universidade foram paralisadas em decorrência do isolamento social. Portanto, a retomada das atividades das aulas práticas de PET-J2 e NRI1 se deram ao final de 2020, mas de forma efetiva com a produção voltada exclusivamente para o jornal Foca Livre ocorreu em fevereiro de 2021. Em fevereiro foi feita uma reunião para redefinir aspectos estabelecidos em 2020 para a produção do jornal, como o número de edições a serem produzidas e o início efetivo das atividades de produção da edição número 216. Já em março foi feita a publicação da edição número 216 e logo em seguida o início da produção da edição número 217. Aqui destaco que ambas as edições seguiram as seguintes etapas. A primeira delas foi a reunião de pauta para definição do conteúdo do jornal. A produção efetiva do jornal laboratorial Foca Livre inicia nas discussões de pautas entre as turmas A, B e C feitas dentro da disciplina de PET-J2. Todos os alunos aqui são repórteres e produzirão seus textos, bem como suas imagens e infográficos que ajudarão a compor sua matéria. Logo em seguida vem a efetiva produção de textos, imagens ou infográficos. Aprovadas as pautas trazidas pelos alunos pelo professor, dá-se início ao processo de apuração, realização de entrevistas e checagem de informações por parte dos estudantes. Em seguida, temos a parte da edição de textos e revisão do material. Após as matérias estarem finalizadas, elas passam pela correção do professor de PET-J2. Em seguida, as matérias são encaminhadas para um editor de textos da turma, definido previamente entre as funções disponíveis, que realizará a revisão e a edição daquilo que for necessário do material. Ao mesmo tempo, ocorre a edição de imagens e de infográficos por parte do editor de imagem. Ele trabalhará no material entregue pelo repórter para revisão e também edição daquilo que seja necessário. Neste espaço, o editor de imagem trabalha tanto com fotografias, gráficos e infográficos produzidos pelos alunos. Vale citar aqui que, como a produção engloba diversas pessoas, a distribuição dos materiais e encaminhamento para os editores, tanto de textos quanto de imagens, é feita através de uma pasta no Google Drive. Um material compartilhado de responsabilidade dos editores-chefes, que deverão organizar e manter professores e alunos informados a respeito do andamento do jornal. Os editores-chefes também são responsáveis pela planilha do Google Drive, que é atualizada conforme as etapas de produção do jornal vão avançando, para que todos saibam de forma ilustrativa em que fase o jornal se encontra. Seguimos então para a diagramação das páginas do jornal. Ao serem aprovadas pelos editores, as matérias são finalizadas e disponibilizadas para os diagramadores. O programa de diagramação utilizado pelos alunos é o Scribus, disponível na internet de forma gratuita para download. O trabalho de diagramação, bem como todas as outras funções e etapas de produção do jornal, foram produzidos a partir dos computadores dos alunos dentro de suas casas. Os diagramadores, por sua vez, trabalham com base no projeto gráfico escolhido
escolhido pelos alunos na disciplina de Design em Jornalismo. Após a diagramação, as páginas passam por uma criteriosa revisão, para evitar possíveis erros e discrepâncias entre o projeto gráfico das páginas do jornal. Finalizado esse processo de revisão da diagramação, todas as páginas são agrupadas em um só documento, que será o jornal propriamente dito. A penúltima etapa é composta pela publicação do jornal e distribuição do mesmo. Esta é uma etapa que logo mais me aprofundarei para explicar onde é possível encontrar o Foca Livre online, já que as edições 216 e 217 não puderam ser impressas presencialmente como de costume. Por fim, é realizado um debate entre professores e alunos sobre a produção do material. Esta é uma reunião online feita com os integrantes da turma e os professores, trazendo feedback sobre o processo de produção, pontos positivos e negativos desse processo e sugestões de aprimoramento para a produção da próxima edição. É neste debate também que ficam definidas as próximas funções dos alunos na edição seguinte, priorizando o rodízio já comentado anteriormente. Explicadas então as etapas de produção do jornal, retomemos ao calendário desta produção. Sendo assim, em abril de 2021 foi realizada a publicação da edição 217 do jornal Foca Livre e o encerramento das atividades das disciplinas práticas de PET-J2 e NRI1. A publicação do Foca Livre foi feita através da plataforma online Isso e posteriormente disponibilizada nas redes do Foca Livre e no portal periódico, espaço de redação integrada entre as 4 turmas do curso de jornalismo da UEPG. A divulgação do material é feita através das redes sociais do curso, que englobam canais de comunicação no Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. Neste ano, por todas as excepcionalidades trazidas pela pandemia da Covid-19, vale frisar que todas as etapas de produção do jornal laboratorial Foca Livre foram feitas de forma remota, com estudantes e professores diretamente de dentro de suas casas. A escolha de realizar esta edição de forma remota também foi inspirada pela forma de produção de diversos profissionais do jornalismo durante a pandemia, realizando seus trabalhos de dentro de suas casas. De modo geral, a produção totalmente remota das atividades do jornal laboratorial Foca Livre privou os estudantes das experiências de uma redação jornalística de modo presencial, o que gerou temerosidade entre os estudantes antes do início das atividades efetivas de produção do jornal. É inegável, porém, que houve um crescimento profissional para todos aqueles que fizeram parte da produção das 2 edições de 2021 do jornal Foca Livre de dentro de suas casas. E hoje, ao olhar para trás, falo em nome de toda a turma que ficamos muito satisfeitos e muito felizes com o resultado final de tudo que produzimos. Também em nome de toda a turma da T34 do curso de jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa, agradeço a oportunidade de estar aqui hoje apresentando o nosso produto, o Jornal Laboratorial Foca Livre. Muito obrigada a todos!